O milionário e a empregada. A história da faxineira que mudou sua vida. Miriam Fonseca jamais imaginou que uma simples noite sua poderia virar notícia de boca em boca, espalhar um murmúrio quente pelas ruas e deixar muita gente de queixo caído. Quem diria que a faxineira da Zona Sul, aquela mulher franzina, mas de olhar firme, que ralava sem parar para sustentar seus 3 filhos, teria um convite para uma festa de gala. E mais, seria a estrela improvável daquele evento milionário. Pois é, aconteceu, e não de um jeito qualquer. Foi o tipo de história que grita escândalo e fascínio junto, mexendo com toda a cidade. Tudo começou num dia comum, daqueles em que o suor escorre pesado pelas costas e o coração bate no ritmo do cansaço. Miriam limpava o chão azulado de um prédio chiquérrimo, quando de repente um envelope dourado caiu na caixa de correio do zelador. Um convite, carimbado com o nome de Felipe Antunes, o jovem herdeiro que amanhecia nas manchetes pelos seus negócios milionários. O que não faltava era desdém quando ela mostrou o papel para as amigas no barraco. Risadas abafadas, sussurros com juízo e uma pitada de incredulidade. Essa festa é só pra gente fina, pra ricos. Faxineira pode até ser provocação. Mas ela decidiu ir. Não podia deixar a chance escapar, mesmo que o peito apertasse, a cabeça girasse e as mãos suassem frio ao pensar em como chegaria ali, vestida com o que tinha, uma mistura de coragem e ousadia enrolada no corpo simples. Miriam abriu a porta da mansão e sentiu o choque. Lustres que mais pareciam estrelas caídas, tapetes vermelhos que afundavam sob os pés, gente falando alto com roupas caras, risadas falsas, olhares curiosos e às vezes cruéis. Mas ali num canto cheio de cortinas pesadas, algo dentro dela despertou. Aquela luz dourada não apenas iluminava o salão, mas revelava uma elegância escondida que ninguém tinha visto antes. Os olhos de Felipe cruzaram os dela, e ele sentiu uma inquietação estranha, como se aquela mulher... Lágrimas surgiram em rostos que não sabiam o que fazer com tanto sentimento frio e real. Câmeras escondidas captaram tudo. O vídeo viralizou em minutos. Comentários explodiram. Faxineira canta como diva. Será que o dinheiro vale mesmo tudo? Miriam provou que dignidade não tem classe social. Foi um terremoto. Felipe, ainda confuso, procurou Miriam depois da festa. Não era só admiração. Era uma necessidade de entender. E ali, no silêncio da sala da mansão, ele dividiu com ela uma ideia que fervilhava na cabeça. Um projeto social para incluir quem nunca tem lugar. Uma chance real de mudar vidas. Pediu ajuda, pediu parceria. Miriam aceitou, mas um frio gelado cruzou sua espinha. O que viria? Medo, esperança, vergonha e orgulho se misturavam num nó que só o futuro poderia desfazer. Seriam capazes? Ou o mundo que separa milhões de sonhos vai engolir essa aliança improvável? A história está só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miriam aceitou a proposta de Felipe, o coração batendo rápido, cheia de expectativas e incertezas. Que poderia sair dessa união? Um projeto social? Uma chance de quebrar barreiras? Ela se imaginava ajudando outras pessoas como ela, trazendo luz onde havia tanta sombra. Mas o que se sucedeu nos dias seguintes? Bem, ninguém poderia prever. 3 dias depois, à tarde, quando Miriam estava em casa, com as crianças brincando ao fundo e o cheiro de feijão cozinhando, recebeu uma ligação. Um número desconhecido.
Hesitou, mas atendeu. Do outro lado, uma voz fria e impessoal. Senhora Miriam, temos algumas informações importantes sobre o Sr. Felipe Antunes. Você precisa saber disso. O coração dela disparou. Algo não estava certo. Algumas mensagens, mas ele parece não estar respondendo. A voz prosseguiu inabalável. Infelizmente, o Sr. Felipe foi encontrado em uma situação comprometedora. Um nó apertou na garganta de Miriam. Como assim? Ela indagou, mal respirando. Ele foi preso por desvio de verbas em sua empresa. Inúmeras denúncias de corrupção, fraude financeira, é uma bomba. E a festa? O vídeo da sua apresentação foi o gatilho para que a mídia perguntasse sobre ele. Cada palavra caía como um peso imenso no peito de Miriam. Ela se levantou, a cozinha girando ao seu redor. As crianças, sem entender nada, pararam e a olharam. O telefone lá, preso entre as mãos trêmulas. Você ainda tá aí? A voz insistia. O nome dele está na manchete principal de todos os jornais. E se a verdade vier à tona, a sua imagem será arrastada junto. O que era isso? Um golpe? Uma armadilha? Tudo que ela sonhara começava a desmoronar. Miriam soltou uma obrigada sem muito sentido e desligou. As lágrimas ardiam em seus olhos. Os risos lá fora, dos filhos, ecoavam como uma ironia cruel. Como ela poderia olhar para eles e contar essa verdade? A chance que parecia tão branda, agora se transformava em um pesadelo. O peso da situação a pressionou para o chão. Não, não pode ser. Sussurrou a si mesma, sentindo o desespero crescer. Um estrondo quebrou o silêncio daquela tarde já marcada pela confusão. Bateu na porta. Era Felipe, os olhos dele carregados de uma mistura de medo e urgência. Miriam, eu preciso te contar. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ele parecia diferente, mais frágil. Precisamos agir rápido. Eu estou nesse meio e não sei em quem confiar. Você é a única que pode me ajudar. Aquela presença soava quase como um grito. Mas o que era verdade? Como ele podia estar ali, cercado pela dor que ela acabou de descobrir? Como você pode estar aqui? Ela perguntou, a voz embargada. Como? Olha o que estão dizendo sobre você. Felipe então se aproximou, o desespero nos olhos, e em um sussurro quase inaudível falou. Eu não fiz nada disso. Alguém está tentando me incriminar. E se você não ouvir, o que ele diria? Ela não tinha certeza e outro estrondo interrompeu o momento. Sirenes, mais sons de polícia na rua. Ele fez uma pausa, como se fosse engolir as palavras. Precisamos sair daqui, agora. E antes que ela pudesse se recuperar do choque e da revelação, viaturas cercaram a casa. Miriam ficou paralisada, lutando para entender a nova realidade. O que ela poderia fazer? Ela piscou, um nó na garganta. Poderia confiar nele? Ou estava prestes a se afundar ainda mais em um mundo que parecia tão distante e cruel? O futuro deles agora era um labirinto de incertezas. A única certeza era a urgência de uma decisão. E a verdade, bem, a verdade ainda estava escondida, cheia de segredos que poderiam devastar tudo. Felipe agarrou a mão de Miriam, um gesto apressado, mas seu olhar estava perdido. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. As sirenes se aproximavam, o barulho cortante ecoando pelas paredes do pequeno apartamento onde ela morava, como um alerta de que a situação estava fugindo do controle. Vamos, antes que eles cheguem, ele insistiu, a voz quase em pânico. Miriam sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Como tudo virou um pesadelo em tão pouco tempo. Mas, assim que se virou para pegar a bolsa, um barulho ensurdecedor preencheu o ar. A porta da frente da casa foi arrombada, e 2 policiais entraram, pistolas em punho. "Polícia, todos no chão!" gritaram com vozes firmes. O mundo dela parou. Como ela poderia explicar que sua vida simples se entrelaçou
com a de um homem que agora parecia ser uma busca em meio a esse caos? Fique aqui, não se mova, disse Felipe, empurrando-a para trás, colocando-se na frente dela como um escudo. Ele parecia tão determinado, tão desesperado. Mas logo ela percebeu que a determinação dele era também fraqueza. Faltava-lhe um plano. Os policiais se aproximaram, olhos atentos, percorrendo o ambiente. Estamos atrás de Felipe Antunes. Você sabe onde ele está? Um dos policiais perguntou, olhando diretamente para ela com a expressão grave. Miriam hesitou. Fernando, em silêncio, parecia uma sombra atrás dela. Ela queria gritar, dizer que não sabia de nada, que a vida dela era apenas limpar casas, cuidar dos filhos, mas algo na voz do policial a paralisou. Ele é inocente, gritou, não sabendo exatamente de onde vinha tanta coragem. Ele não fez nada. Cuidado, você não sabe com quem está lidando. Felipe se virou para ela, um olhar intenso. Miriam, isso é muito maior do que você imagina. Mas antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, mais barulhos na porta. Não eram mais policiais. Eram gritos, e a multidão do lado de fora começava a se reunir. Os vizinhos, as mães com suas crianças, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. A massa se aproximava, olhos curiosos e indignados. É o Felipe, a faxineira, estão presos! Eles sussurravam entre si, ávidos por fofoca, por espetáculo. O embaraço tomou conta de Miriam. Como aquele momento se transformou numa caçada pública. E então, no meio do tumulto, uma figura conhecida apareceu. Laura, amiga de Miriam, que costumava ir a festas chiques, sempre cercada por ricos e famosos. Ela estava ali, na frente da multidão, com um celular na mão, gravando. Olha quem está aqui, a faxineira da Zona Sul e o milionário. Que história engraçada! Laura riu, mas a risada não tinha alegria. Era um riso amargo, e Miriam sentiu o estômago revirar. Laura, por favor, não é assim, começou, mas foi interrompida. Seja realista, Miriam. Esse cara é apenas mais um que vai te arrastar para baixo. A multidão começou a gritar, a apoiar a polícia, e uma briga começava a se formar. As vozes delas se misturavam à confusão. Miriam olhou para Felipe, insegura, cheia de desespero. Ele ainda tinha uma expressão de quem queria lutar, mas a verdade pesada pairava entre eles. Naquele instante, o celular de Laura fez um sinal sonoro. Ela olhou a tela e colocou a mão na boca, os olhos inchados de choque. Não pode ser, sussurrou, como se tivesse visto um fantasma. Então ela gritou, Miriam, olha isso, olha o que está acontecendo. Miriam virou a cabeça e a realidade que se desenrolava à sua frente a fez perder a respiração. A tela do celular mostrava um vídeo viral, e o que se passava nele era uma cena íntima entre Felipe e Laura, rindo e se abraçando, num momento de aparente cumplicidade. As imagens eram de uma festa, muito antes de Miriam entrar na vida dele. O coração de Miriam afundou. Como você pôde me fazer isso, Felipe? Ela conseguiu murmurar, a voz cheia de dor. Você e Laura. Isso tudo era. Não, não é o que parece. Ele disse, a súplica em seus olhos. Mas a multidão já estava contra ele. Ela sentiu o chão abrir sob seus pés, uma confusão que não poderia ser revertida. As sirenes aumentavam e a situação escorregava de suas mãos. O que mais ela não sabia? Que segredos estavam escondidos sob aquele sorriso de esperança? Um mundo de verdades estava prestes a desmoronar. Uma vida inteira de mentiras. O fio que unia suas histórias agora parecia cada vez mais frágil. E com isso, a única certeza era uma pergunta que ecoava na cabeça de Miriam. Até onde você está disposta a ir por alguém que pode não ser quem você pensava? O silêncio reverberava na sala, uma tensão palpável no ar. Miriam olhava para o celular de Laura, a dor no peito quase insuportável. O vídeo rodava em loop, e tudo o que ela sentia era um misto de traição e confusão. Como você pôde me fazer isso, Felipe?
As palavras saíram em um sussurro carregado de incredulidade. Com um gesto rápido, Felipe se virou para Miriam e, com uma expressão desesperada, tentou explicar. Não é o que parece. Aquela festa foi antes de você. Eu nunca pensei que você ficaria sabendo. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão que começava a se agitar do lado de fora. As vozes dos vizinhos se misturavam com os gritos dos policiais. Miriam, precisamos resolver isso agora. Não posso ser culpado do que não fiz. Mas o olhar dela estava distante, perdido entre a multidão. Os sussurros ecoavam. Faxineira e milionário. Essa história é boa demais para ser verdade. Era como se estivesse num pesadelo, a realidade se retorcendo ao seu redor. O que mais ela não sabia sobre ele? A confiança que construíram parecia desmoronar a cada segundo. De repente, o clima mudou. A multidão que antes estava tensa, agora parecia agitada, como se algo tivesse despertado neles. O celular de Laura piscou, e ela gritou, "Olha isso, gente!" Seus olhos estavam fixos em outra tela. Miriam não sabia o que esperar, mas uma sensação ruim crescia em sua barriga. Então um grito cortou o ar. Uma mulher da multidão, com um vestido vermelho vibrante, começou a chorar, mostrando a tela do celular. Meu Deus, o que é isso? A cena impressa era chocante. Um vídeo onde Felipe aparecia não apenas com Laura, mas com várias outras mulheres, dançando, rindo e se divertindo de forma que parecia cruel. As imagens eram antigas, mas davam uma sensação de traição que fervia no peito de Miriam. Isso não pode ser verdade, disse ela, a voz tremendo. Tinha certeza de que Felipe não era como os outros, mas as evidências eram esmagadoras. A multidão tornou-se um mar de indignação, palavras apressadas, ofensas e olhares de reprovação. O peso da decepção esmagou sua esperança. Miriam, eu nunca fiz isso com você. Eu estava sendo manipulado. Felipe tentava explicar, mas os olhos de Miriam estavam cheios de lágrimas. Ele parecia uma estranha, um eco do que parecia um sonho. Enquanto as sirenes se aproximavam, a tensão aumentava. A polícia começou a empurrar a multidão para trás, exigindo espaço. Então, em meio ao caos, Miriam sentiu uma mão no ombro. Era uma figura familiar. Era o pai dela, que nunca havia aparecido na vida dela. Um homem abandonado pela própria vergonha. Miriam, meu Deus, o que está acontecendo? Ele estava em estado de choque, uma mistura de preocupação e desapontamento. Eu não sei. Você tem que acreditar em mim. Sua voz era uma súplica, mas o olhar dele fez seu coração disparar de dor. Ele nunca deveria estar ali, e a culpa a consumiu. Com a tensão no ar, o pai de Miriam, agora mais próximo, fez um gesto brusco, como se quisesse proteger a filha. Filha, vamos embora. A multidão não parava. Os celulares ainda gravavam, a pressão aumentava, os rostos famintos por escândalo não esgrudavam os olhos. Mas então, ao ouvir a voz sublime de Miriam cantar, a multidão parou. Silêncio. Uma batida estrondou na sua mente, uma revelação ensurdecedora. Felipe, você é meu pai? O choque na expressão dele fez seu estômago revirar. As palavras ecoaram, e a multidão começou a murmurar, inquieta. O que estava acontecendo? Como tudo poderia se entrelaçar da forma mais tortuosa e inacreditável? Os segredos começaram a emergir, revelando camadas de cumplicidade e traição, enquanto a realidade se despedaçava ao redor deles. O futuro estava envolto em mistério, e Miriam só conseguia pensar: até onde você está disposta a ir para descobrir a verdade? O silêncio reverberava na sala, uma tensão palpável no ar. Miriam olhava para o celular de Laura, a dor no peito quase insuportável. O vídeo rodava em loop, e tudo o que ela sentia era um misto de traição e confusão.
Como você pôde me fazer isso, Felipe? As palavras saíram em um sussurro carregado de incredulidade. Com um gesto rápido, Felipe se virou para Miriam e, com uma expressão desesperada, tentou explicar. Não é o que parece. Aquela festa foi antes de você. Eu nunca pensei que você ficaria sabendo. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão que começava a se agitar do lado de fora. As vozes dos vizinhos se misturavam com os gritos. Miriam, precisamos resolver isso agora. Não posso ser culpado do que não fiz. Mas o olhar dela estava distante, perdido entre a multidão. Os sussurros ecoavam. Faxineira e milionário. Essa história é boa demais para ser verdade. Era como se estivesse em um pesadelo, a realidade se retorcendo ao seu redor. O que mais ela não sabia sobre ele? A confiança que construíram parecia desmoronar a cada segundo. De repente, o clima mudou. A multidão que antes estava tensa, agora parecia agitada, como se algo tivesse despertado neles. O celular de Laura piscou e ela gritou: "Olha isso, gente!" Seus olhos estavam fixos em outra tela. Miriam não sabia o que esperar, mas uma sensação ruim crescia em sua barriga. Então, um grito cortou o ar. Uma mulher da multidão, com um vestido vermelho vibrante, começou a chorar, mostrando a tela do celular. Meu Deus, o que é isso? A cena impressa era chocante. Um vídeo onde Felipe aparecia não apenas com Laura, mas com várias outras mulheres, dançando, rindo e se divertindo de forma que parecia cruel. As imagens eram antigas, mas davam uma sensação de traição que fervia no peito de Miriam. Isso não pode ser verdade, disse ela, a voz tremendo. Tinha certeza de que Felipe não era como os outros, mas as evidências eram esmagadoras. A multidão tornou-se um mar de indignação, palavras apressadas, ofensas e olhares de reprovação. O peso da decepção esmagou sua esperança. Miriam, eu nunca fiz isso com você. Eu estava sendo manipulado. Felipe tentava explicar, mas os olhos de Miriam estavam cheios de lágrimas. Ele parecia uma estranha, um eco do que parecia um sonho. Enquanto as sirenes se aproximavam, a tensão aumentava. A polícia começou a empurrar a multidão para trás, exigindo espaço. Então, em meio ao caos, Miriam sentiu uma mão no ombro. Era uma figura familiar. Era o pai dela, que nunca havia aparecido na vida dela. Um homem abandonado pela própria vergonha. Miriam, meu Deus, o que está acontecendo? Ele estava em estado de choque, uma mistura de preocupação e desapontamento. Eu não sei. Você tem que acreditar em mim. Sua voz era uma súplica. Mas o olhar dele fez seu coração disparar de dor. Ele nunca deveria estar ali. E a culpa a consumiu. Com a tensão no ar, o pai de Miriam, agora mais próximo, fez um gesto brusco, como se quisesse proteger a filha. Filha, vamos embora. A multidão não parava. Os celulares ainda gravavam, a pressão aumentava, os rostos famintos por escândalo não desgrudavam os olhos. Mas então, ao ouvir a voz sublime de Miriam cantar, a multidão parou. Silêncio. Uma batida estrondou na sua mente, uma revelação ensurdecedora. Felipe, você é meu pai? O choque na expressão dele fez seu estômago reviar. As palavras ecoaram, e a multidão começou a murmurar, inquieta. Como assim? A voz de Laura disparou, confusa. Miriam viu os olhos de Felipe se arregalarem, a mente dele girando como se estivesse em uma tempestade. Isso não faz sentido, Miriam. Como você pode acreditar nisso? Desesperada, Miriam começou a recuar, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Antes que pudesse sair, um grito cortou a confusão. Parem! Todo mundo calado. Era um homem alto, enfurecido, que se aproximou, brevemente interrompendo o tumulto. Seu rosto era conhecido. Um dos sócios de Felipe. O que você está fazendo aqui? Temos que ir, agora! E num movimento rápido, ele puxou Felipe para longe e gritou. Ele não tem culpa! O verdadeiro problema está muito mais perto do que vocês pensam. A multidão ficou confusa. O verdadeiro culpado? O que você quer dizer? O homem se virou, a raiva pulsando em seus olhos.
Alguém está orquestrando tudo isso. Alguém que quer que Felipe caia. Ele não é o vilão. O verdadeiro vilão está aqui, entre vocês. O alvoroço aumentou. A tensão atingiu um ápice. Miriam não sabia mais em quem acreditar. Como assim entre nós? De que você está falando? A pergunta dela ecoou no ar, provocando um murmúrio nervoso entre a multidão. Sim, entre nós. E se eu disser que a culpa de tudo isso é sua? O homem se virou para Miriam, e o coração dela parou. O que ele estava dizendo? O que significava isso? A verdadeira história que você não conhece vai mudar tudo, e você está mais envolvida do que imagina. E naquele momento, Miriam sentiu que a história estava prestes a mudar de novo, com consequências que poderiam arrastar todos juntos para um abismo profundo de segredos e mentiras. O que você sabe? O que aconteceu? Ela perguntou com a voz trêmula, enquanto um nó se formava em seu estômago. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. Mas quem tinha que resolver essa confusão? E mais importante, quem realmente era o vilão nessa história? O silêncio reverberava na sala, uma tensão palpável no ar. Miriam olhava para o celular de Laura, a dor no peito quase insuportável. O vídeo rodava em loop, e tudo o que ela sentia era um misto de traição e confusão. Como você pôde me fazer isso, Felipe? As palavras saíram em um sussurro carregado de incredulidade. Com um gesto rápido, Felipe se virou para Miriam e, com uma expressão desesperada, tentou explicar. Não é o que parece. Aquela festa foi antes de você. Eu nunca pensei que você ficaria sabendo. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão que começava a se agitar do lado de fora. As vozes dos vizinhos se misturavam com os gritos dos policiais. Miriam, precisamos resolver isso agora. Não posso ser culpado do que não fiz. Mas o olhar dela estava distante, perdido entre a multidão. Os sussurros ecoavam. Faxineira e milionário. Essa história é boa demais para ser verdade. Era como se estivesse em um pesadelo, a realidade se retorcendo ao seu redor. O que mais ela não sabia sobre ele? A confiança que construíram parecia desmoronar a cada segundo. De repente, o clima mudou. A multidão que antes estava tensa agora parecia agitada, como se algo tivesse despertado neles. O celular de Laura piscou, e ela gritou, "Olha isso, gente!" Seus olhos estavam fixos em outra tela. Miriam não sabia o que esperar, mas uma sensação ruim crescia em sua barriga. Então, um grito cortou o ar. Uma mulher da multidão, com um vestido vermelho vibrante, começou a chorar, mostrando a tela do celular. Meu Deus, o que é isso? A cena impressa era chocante. Um vídeo onde Felipe aparecia não apenas com Laura, mas com várias outras mulheres, dançando, rindo e se divertindo de forma que parecia cruel. As imagens eram antigas, mas davam uma sensação de traição que fervia no peito de Miriam. Isso não pode ser verdade, disse ela, a voz tremendo. Tinha certeza de que Felipe não era como os outros, mas as evidências eram esmagadoras. A multidão tornou-se um mar de indignação, palavras apressadas, ofensas e olhares de reprovação. O peso da decepção esmagou sua esperança. Miriam, eu nunca fiz isso com você. Eu estava sendo manipulado. Felipe tentava explicar, mas os olhos de Miriam estavam cheios de lágrimas. Ele parecia uma estranha, um eco do que parecia um sonho. Enquanto as sirenes se aproximavam, a tensão aumentava. A polícia começou a empurrar a multidão para trás, exigindo espaço. Então, em meio ao caos, Miriam sentiu uma mão no ombro. Era uma figura familiar. Era o pai dela, que nunca havia aparecido na vida dela. Um homem abandonado pela própria vergonha. Miriam, meu Deus, o que está acontecendo? Ele estava em estado de choque, uma mistura de preocupação e desapontamento. Eu não sei, você tem que acreditar em mim. Sua voz era uma súplica. Mas o olhar dele fez seu coração disparar de dor. Ele nunca deveria estar ali e a culpa consumiu.
Com a tensão no ar, o pai de Miriam, agora mais próximo, fez um gesto brusco, como se quisesse proteger a filha. Filha, vamos embora. A multidão não parava, os celulares ainda gravavam. A pressão aumentava, os rostos famintos por escândalo não desgrudavam os olhos. Mas então, ao ouvir a voz sublime de Miriam cantar, a multidão parou. Silêncio. Uma batida estrondou na sua mente. Uma revelação ensurdecedora. Felipe, você é meu pai? O choque na expressão dele fez seu estômago revirar. As palavras ecoaram e a multidão começou a murmurar, inquieta. Como assim? A voz de Laura disparou confusa. Miriam viu os olhos de Felipe se arregalarem, a mente dele girando como se estivesse em uma tempestade. Isso não faz sentido, Miriam. Como você pode acreditar nisso? Desesperada, Miriam começou a recuar, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Antes que pudesse sair, um grito cortou a confusão. Parem! Todo mundo calado! Era um homem alto, enfurecido, que se aproximou, brevemente interrompendo o tumulto. Seu rosto era conhecido, um dos sócios de Felipe. O que você está fazendo aqui? Temos que ir agora. E num movimento rápido, ele puxou Felipe para longe e gritou, ele não tem culpa. O verdadeiro problema está muito mais perto do que vocês pensam. A multidão ficou confusa. O verdadeiro culpado? O que você quer dizer? O homem se virou, a raiva pulsando em seus olhos. Alguém está orquestrando tudo isso. Alguém que quer que Felipe caia. Ele não é o vilão. O verdadeiro vilão está aqui, entre vocês. O alvoroço aumentou. A tensão atingiu um ápice. Miriam não sabia mais em quem acreditar. Como assim entre nós? De que você está falando? A pergunta dela ecoou no ar, provocando um murmúrio nervoso entre a multidão. Sim, entre nós. E se eu disser que a culpa de tudo isso é sua? O homem se virou para Miriam, e o coração dela parou. O que ele estava dizendo? O que significava isso? A verdadeira história que você não conhece vai mudar tudo, e você está mais envolvida do que imagina. Eu não entendi, Miriam murmurou, olhando para Felipe, que parecia tão perdido quanto ela. Como eu sou parte disso? É simples. O sócio fez um gesto amplo, apontando para a multidão agitada. Você é a única que pode mudar a percepção do que aconteceu. Você é a faxineira que encantou a cidade, e agora todos estão aqui para ver a queda de um herói. Ele se inclinou mais perto, sussurrando. Só que você não é só uma faxineira. Isso tudo foi montado por alguém que quer o poder e está manipulando cada passo. E o que ninguém sabe é que você mesma pode ser uma peça nesse jogo. 2 olhos atentos prendiam a atenção de Miriam. Na periferia da multidão, uma mulher se destacava. Carmen, sua antiga amiga da infância, que sempre teve acesso ao que acontecia no bairro. Mencionou algo que ela jamais imaginara. Carmen ergueu a mão e gritou. Você pode não saber, mas sua história é nossa história. Nós sabemos da verdade, e se vocês dois conseguirem sair dessa, só vai ser porque alguém aqui dentro não quer que a verdade venha à tona. O mundo ficou em silêncio. Miriam olhou para Carmen, confusa e assustada. As conexões se entrelaçavam como fios fracos prestes a romper. O que mais ela não conhecia sobre seu passado? Vocês estão esperando o quê? A hora de agir é agora, Carmen disparou. Seu tom exigente provocando um aumento nos murmúrios e olhares suprimidos. Era uma reviravolta, uma nova camada na trama que envolvia todos ali. A verdade era muito mais insidiosa, e no coração de Miriam cresceu um impulso, o que ela realmente era no meio de tudo isso. E neste momento de confusão e expectativa, um estrondo ecoou do lado de fora, e uma loja explodiu. A fumaça tomou conta do ar como um véu sombrio. O que isso havia despertado? O que mais os aguardava nas sombras? O silêncio reverberava na sala, uma tensão palpável no ar. Miriam olhava para o celular de Laura. A dor no peito quase insuportável. O vídeo rodava em loop,
e tudo que ela sentia era um misto de traição e confusão. Como você pôde me fazer isso, Felipe? As palavras saíram em um sussurro carregado de incredulidade. Com um gesto rápido, Felipe se virou para Miriam e, com uma expressão desesperada, tentou explicar. Não é o que parece. Aquela festa foi antes de você. Eu nunca pensei que você ficaria sabendo. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão que começava a se agitar do lado de fora. As vozes dos vizinhos se misturavam com os gritos dos policiais. Miriam, precisamos resolver isso agora. Não posso ser culpado do que não fiz. Mas o olhar dela estava distante, perdido entre a multidão. Os sussurros ecoavam. Faxineira e milionário. Essa história é boa demais para ser verdade. Era como se estivesse em um pesadelo, a realidade se retorcendo ao seu redor. O que mais ela não sabia sobre ele? A confiança que construíram parecia desmoronar a cada segundo. O celular de Laura piscou novamente, e ela gritou. Olha isso, gente! Os olhos da multidão se voltaram para a tela, e um novo vídeo começou a rodar. Nela, uma figura se destacava. Um homem bem vestido que estava controlando os eventos de forma discreta. Ele conversava com alguém em um canto escuro. A expressão dele era calculista, fria. Miriam, eles não sabem de nada. Se você ficar, podemos fazer isso juntos. Miriam franziu a testa, tentando entender. Quem é ele? A tensão crescia e o ímpeto da multidão aumentava. O homem em questão parecia se mover como uma sombra, e em um momento desviou o olhar para a câmera, revelando a identidade. Era o pai dela. O mundo de Miriam virou de cabeça para baixo. Não! Como isso é possível? Nossa, suas pernas vacilaram. A dor da traição a atingiu com uma força devastadora. Havia anos em que ele não aparecia, e agora o via ali, em meio a toda essa confusão. As palavras congelaram em sua garganta, e Felipe, percebendo a mudança súbita, se aproximou. Miriam, você precisa acreditar em mim. Eu não sabia disso. O murmúrio da multidão se intensificou. Isso não é possível. O que ela tem a ver com isso? Gritou alguém, sem entender o que estava acontecendo. Miriam olhou para o rosto de Laura, buscando apoio, mas o olhar dela estava tão atordoado quanto o dela. Filha, uma voz familiar ecoou da multidão, e todos se viraram. Era sua mãe, que há muito não via. Mãe, o que você está fazendo aqui? A voz de Miriam era um misto de surpresa e raiva. A mulher estava visivelmente abalada, e Miriam percebeu que ela estava de mãos dadas com um homem que assombrava seus pensamentos. Estou aqui para te proteger. É tudo uma loucura. Mas quem estava protegendo quem? A confusão a nublava. Então você sabia. Miriam disparou. A dor na voz dela ressoava na multidão. Você sabia que ele era meu pai? A mãe hesitou, o olhar perdido, como se tentasse reunir coragem. Foi há muito tempo. Você não entende. Não era seguro. O homem na tela agora se agitou, dizendo para alguém fora do quadro. Ela não pode saber. Não pode. E enquanto a multidão assistia, o vídeo revelou algo ainda pior. Cenas de um acordo obscuro. Injunções perigosas que envolviam Felipe e o pai de Miriam. Um relacionamento que quebrava todas as regras. O caos começou. Gritos de indignação se mesclaram com espanto. Vocês são cúmplices, não é? A voz de alguém se destacou. Gritos de revolta lançados em direção àqueles que pareciam estar no centro desse escândalo. Sentia-se como uma marionete, com cordas cortadas sob seus pés. E então, enquanto o barulho da multidão aumentava, uma explosão ecoou. Ouvindo o estrondo, todos se viraram para a loja que ficava mais ao lado. Uma nuvem de fumaça branca começou a subir. O pânico tomou conta. O que era aquilo? A tende a se desmoronar e um cheiro de queimado começou a invadir o ar. Era um ataque? O que estava acontecendo? O que aquilo significava? Miriam sentiu um frio na espinha. O pânico e a urgência cresciam,
E enquanto os policiais tentavam restabelecer a ordem, ela só pensava em uma coisa: se tudo isso é uma armadilha, quem é o verdadeiro responsável? E naquela confusão, uma sombra emergia do meio do caos. Era seu pai, que agora se colocava à frente, a expressão decidida. Miriam, nós precisamos falar. Agora! Ele se aproximou com uma urgência que fez seu coração disparar. A fumaça se alastrava e o tempo parecia girar ao redor deles, enchendo o ar de mais perguntas do que respostas. A história estava prestes a virar mais uma vez, e o que se desenrolaria a seguir seria a verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. O silêncio reverberava na sala, uma tensão palpável no ar. Miriam olhava para o celular de Laura, a dor no peito quase insuportável. O vídeo rodava em loop, e tudo o que ela sentia era um misto de traição e confusão. Como você pôde me fazer isso, Felipe? As palavras saíram em um sussurro carregado de incredulidade. Felipe, desesperado, se virou para Miriam. Seus olhos estavam arregalados. Não é o que parece. Aquela festa foi antes de você. Eu nunca pensei que você ficaria sabendo. Ele fez uma pausa, levando as mãos à cabeça, o rosto marcado pelo desespero. Precisamos resolver isso agora. Não posso ser culpado do que não fiz. Mas o olhar dela estava distante, erguido entre a multidão. Os sussurros ecoavam. Faxineira e milionário. Essa história é boa demais para ser verdade. Era como se estivesse em um pesadelo. A realidade se retorcendo ao seu redor. O que mais ela não sabia sobre ele? Então, como um estalo, as sirenes ecoaram mais perto. Um oficial de polícia se aproximou, destacando-se entre os outros. Todo mundo, recuem, precisamos de espaço. Miriam viu seu pai se aproximar com a expressão de alguém que estava prestes a fazer uma revelação. Filha, nós precisamos conversar. Agora. O tom de urgência na voz dele lhe fez sentir um frio na barriga. O que você está escondendo, pai? Antes que ele pudesse responder, outra explosão abrumadora ecoou do lado de fora. A loja próxima estourou em chamas. A fumaça tomou conta do ar e uma onda de pânico atravessou a multidão. Gritos começaram a aumentar e as pessoas corriam em todas as direções. Fuja! É uma armadilha! Alguém gritou, o desespero aumentando. No meio do caos, uma figura vestida de preto apareceu, atravessando a fumaça com passos firmes e determinados. Miriam não conseguia identificar quem era, mas o olhar no rosto daquela pessoa a fez arrepiar. O desconhecido se aproximou de Felipe e, em um gesto rápido, deslizou um papel em sua mão. Você não pode tirar isso de mim, a figura gritou, a voz cortante como uma faca. A identidade da figura não era gente como a gente. Era alguém que pertencia a um mundo que Miriam não conhecia. Felipe ficou pálido, a expressão de alguém que acabara de ver um fantasma. Ele olhou para Miriam e, por um breve momento, seu olhar virou-se sombrio, cheio de culpa. E então, a reviravolta aconteceu. Eu sei quem você realmente é, Felipe, gritou a figura mascarada, revelando um segredo que balançaria tudo. Você não é só um herdeiro. Você é o filho perdido da pessoa que arruinou a vida de Miriam e de muitos outros. Você é a chave para tudo o que está acontecendo. O mundo pareceu parar. Miriam ficou paralisada. O que você disse? Filho perdido? Sua voz estava embargada, e o nó na garganta parecia sufocá-la. Era um mistério, uma peça que não se encaixava. A multidão se calou, a atenção agora totalmente voltada para Felipe. É verdade, não é? A voz de Miriam tremia. Você sabia? Você sabia quem eu era desde o começo? O olhar de Felipe desviou, o embaraço transformando-se em um véu de trevas. Eu não sabia que você ia descobrir. Envolvi-me com você para apagar tudo isso. Mas agora... As palavras dele soaram fracas, perdidas em meio ao caos ao redor. E o coração de Miriam disparou. Revelações que ela nunca esperou estavam sendo jogadas sobre ela como pedras. O passado lhe esmagava, e ela perguntou a si mesma, até onde isso ia levar? O que mais Felipe ocultava? E neste momento caótico,
uma nova camada de traição se desenrolava. Com a fumaça a envolvendo e a multidão começando a gritar novamente, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. E enquanto todos respiravam com dificuldade, uma nova pergunta ficou ecoando na mente de Miriam. Quem realmente eu sou no meio dessa verdade obscura? O futuro era uma tapeçaria emaranhada de mentiras e revelações, e a última peça do puzzle ainda estava a caminho. Enquanto a fumaça dançava no ar, Miriam mal conseguia entender a gravidade da situação. O choque de ter descoberto que Felipe era filho do homem que havia arruinado sua vida ainda pulsava em sua mente. A multidão se agitou. Longas sombras formadas pela fumaça cobriam o chão. É tudo uma grande armação, Miriam. Felipe insistia, a voz de desespero ecoando como um lamento. Mas Miriam não queria ouvir. Algo nela se fechou. A raiva começou a transbordar como um vulcão prestes a entrar em erupção. Como você pode dizer isso? Você estava se escondendo atrás de mentiras o tempo todo. Seus olhos se fixaram em Felipe, buscando respostas que pareciam mais distantes a cada segundo. E então, como se o universo tivesse um plano maior, um grito cortou o caos. Uma mulher, com o rosto pálido e trêmulo, rompeu a multidão e se aproximou. Esperem, eu sei a verdade. O olhar da mulher era penetrante, como se guardasse segredos enterrados. Antes que alguém pudesse questioná-la, ela puxou uma foto amarrotada do bolso. O papel estava desgastado, mas a imagem dentro era clara. Miriam avançou, o coração batendo com força. Era uma foto antiga de um grupo de pessoas, e no centro estava seu pai, tanquinho e sorridente, ao lado de um homem que era idêntico a Felipe. Era como olhar no espelho. Mas isso não pode ser! Sua voz falhou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira distorcida. Sim, seu pai e o meu tiveram um relacionamento muito antes de você nascer. Acha que tudo isso é coincidência? A mulher se virou para a multidão, sua voz se intensificando. Esses dois sempre estiveram ligados. O que você faz com a sua vida, Miriam, pode mudar o curso de muitos. Felipe olhou para Miriam, a expressão dele uma mistura de confusão e dor. Miriam, é tudo uma grande teia de mentiras. Não sou o vilão que pensam. A multidão murmurava, as vozes se misturando em indignação e espanto. Mas você não me contou. Como posso acreditar em você agora? Miriam respondeu, a raiva e o desespero pesando em seu peito. Nesse momento, um amigo da vizinhança se aproximou, trêmulo e ofegante. Rápido, precisamos ir. A loja explodiu e tem fogo se espalhando. Ele apontou para a fumaça que começava a se manifestar com mais intensidade. É hora de sair. A cena virou um frenesi, as pessoas empurrando-se, tentando escapar. Era um caos por todos os lados, e Miriam estava paralisada, presa entre a revelação e a urgência de salvação. A imagem na frente dela se distorceu em um turbilhão de emoções. Ela precisava tomar uma decisão. Miriam! Felipe gritou, avançando na sua direção. Espera! Eu posso te ajudar a descobrir a verdade. Nós podemos nos unir. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher que tinha a foto começou a se afastar, puxando-a para detrás da multidão. Nos siga, não temos tempo. Como um instinto puro, Miriam obedeceu. Elas correram, a fumaça agora se transformando em uma névoa espessa. A multidão ficou para trás e o barulho ficou distante. Ao ouvir sua própria respiração, Miriam começou a sentir como se estivesse saindo da sombra de tudo o que conheceu até então. Nesse momento, um barulho ensurdecedor ressoou atrás delas. Um novo som, algo com uma intensidade aterradora, como se o chão estivesse se abrindo. O chão tremeu, e uma grande luz vive incendiar a noite. Um estalo estrondoso sacudiu tudo ao redor. Acho que não podemos voltar para o que éramos, sussurrou a mulher, enquanto ambas corriam, as sombras se estendendo para alcançá-las. Quem é você?
Miriam exigiu saber, a adrenalina pulsando em suas veias. A mulher sorriu, mas os olhos traíam uma dor profunda. Alguém que também foi enganada. Mas você, Miriam, você é a chave para mudar tudo. A verdade está mais perto do que imagina. Antes que pudesse perguntar mais, elas foram cortadas ao meio por uma luz ofuscante. A multidão agora estava em um frenesi alucinatório, correndo como almas perdidas. E mesmo em meio ao pânico, veio a pergunta: o que mais não sei? O que mais está escondido? As peças estavam por todo lado, e a verdade, essa grande e ardente revelação, estava prestes a queimar tudo o que conheciam. Miriam correu com a desconhecida, a fumaça espessa cercando-as como um manto escuro. Corações disparados, respirações entrecortadas, cada passo trazia uma mistura de medo e determinação. A figura misteriosa não perdeu tempo, apontando para uma saída de emergência. Ali, precisamos sair antes que tudo exploda. Enquanto avançavam, o estrondo da sirene soava cada vez mais próximo, mesclando-se aos gritos de pânico da multidão. Miriam sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela sabia que tudo estava prestes a mudar para sempre. A mulher virou-se para ela, com intensidade nos olhos. Você precisa entender. Estamos em um jogo muito maior e é hora de você escolher seu lado. Rhonda, espera! Miriam perguntou, o coração acelerando. Quem é você? O que você sabe sobre meu pai? Meu nome é Carla e eu sou a chave para desbloquear a verdade. Você está ligada a isso, violentamente ligada. Se não agir agora, perderá tudo. A coragem de Miriam crescia à medida que o fogo começava a lamparinar ao redor. Diga logo, não tenho muito tempo. Carla puxou Miriam para um beco escuro, longe do caos. Olhe, seu pai e Felipe, eles têm muito mais em comum do que você imagina. Eles estavam envolvidos em algo grande, algo que poderia ter mudado o curso de suas vidas. E tudo isso se relaciona com um segredo que abala famílias. O som de sirenes era agora um eco distante. O calor das chamas começava a se mesclar ao calor da emoção que borbulhava na mente de Miriam. O que mais você está escondendo? Carla respirou fundo, os olhos cheios de determinação. A verdade se desenha em frente a você, Miriam. Se você quiser entender, primeiro precisa conhecer seu passado. Com um gesto firme, ela puxou um caderno velho de um bolso, abrindo páginas amareladas que continham relatos, encontros e mais. Você quer saber por que seu pai se afastou? Ele foi ameaçado. Essa história não é sobre vingança, é sobre sobrevivência. Miriam sentiu um nó na garganta se formar. Então, Felipe, ele não é o inimigo? O que quer que minha família tenha feito, afetou todos nós, e ele pode ser a única chance que eu tenho de descobrir a verdade. Preciso ajudá-lo, mesmo agora. A tensão estava palpável. Miriam sabia que a única saída era enfrentar a situação de frente. Vamos até ele, Carla. Não podemos permitir que o passado domine nosso futuro. As duas correram em direção à confusão, em direção à verdade. Quando chegaram ao local, a polícia tinha controlado a situação, mas a multidão estava em um clamor frenético. Miriam respirou fundo e, cheia de coragem, ergueu a voz acima do tumulto. Felipe, onde você está? Ele apareceu em meio à fumaça, a expressão de alívio em seu rosto ao ver Miriam. Miriam, eu sabia que você viria. A esperança e a dúvida se mesclaram nos olhares deles. Tudo isso foi um erro. Não deixarei você pagar por algo que não fez. Eu vim aqui para descobrir a verdade, Felipe, e eu estou disposta a lutar. A determinação enchia o coração de Miriam. Ela movimenta-se até ele, mas antes que pudesse continuar, alguém empurrou a multidão. Era o homem que gritou antes, e suas palavras ecoaram. Seus destinos estão entrelaçados, mas vocês precisam decidir. O que vão fazer agora? Felipe encarou a multidão, a dúvida estampada no rosto. Mas ele estava pronto para assumir a responsabilidade. Vamos nos unir e contar nossa história. Podemos mudar tudo isso. A multidão agora estava atenta.
os murmúrios de desdém começaram a murchar. Um por um, os rostos se voltaram na direção de Miriam e Felipe, cheios de expectativa. Então, vamos lutar por nós, por nossa verdade, que ela gritou, e a tensão coletiva se dissolveu em um clamor de apoio. O futuro deles não era mais incerto, era pulsante, vivo, às margens de uma nova esperança. Mas a história de Miriam e Felipe não terminava ali. A verdade ainda estava por ser revelada, e as sombras do passado poderiam muito bem retornar. E agora, meus amigos, é hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora para fortalecer o nosso trabalho e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que você espera desse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal e fazer a comunidade crescer. Vamos juntos nessa!